Continuando o resumo do livro de Melquisedeque, Lúcifer ele começa a aumentar mais ainda a sua prepotência e começa a acusar Deus de prepotência, de querer dominar o universo só, e que poderia haver dois deuses, um Senhor da luz e outro Senhor das trevas, e Lúcifer poderia ser o segundo Deus. E isso fez conquistar muitos anjos. Muitos anjos ficaram na dúvida: será que é verdade? Será que não é? Isso segundo o livro de Melquisedeque, né? E nessa reunião, perante o trono de Deus, Lúcifer acusa o Senhor Deus de prepotência, e que se aquelas pessoas que seguissem ele receberiam um rio da vida, porque o livro de Melquisedeque fala que Deus é eterno, né? E que as suas criaturas necessitariam beber da água do rio da vida para ficarem eternamente jovens. Isso é interessante, né? Já que nós, na teologia, nós acreditamos que eterno é Deus, só Deus, e que todos os anjos precisam de Deus para continuarem eternos. Mas a gente nunca parou para pensar que essa ligação de eternidade está ligada ao rio da vida, né? A árvore da vida. E lá no céu haveria um rio da vida saindo de debaixo do trono de Deus. A reunião foi tensa, mas Deus deixou tudo claro. Segundo o livro de Melquisedeque, Deus falou para os anjos que se seguissem a Lúcifer, iria ficar atrofiados e eles iriam ser impedidos de beber do rio da vida. E Lúcifer tomou a frente e disse: não, se vocês me seguirem, eu terei um rio da vida para dar para vocês. Eu tenho como conseguir um rio da vida para dar para vocês. E aí houve a rebelião, houve essa reunião que eu estou resumindo, e nessa reunião Deus sentenciou. E segundo o livro de Melquisedeque, a sentença de Deus ecoou em todo o universo. É um livro mais ou menos de 8.000 anos de idade ou mais, né? Mas um livro que fala em universos, planetas, que fala que a voz de Deus ecoa em todos os planetas, e todos os habitantes do planeta passaram a saber do que Deus falou, né? E houve a sentença. Quando houve a sentença, olha bem o que o livro de Melquisedeque diz. Quando houve a sentença, Deus vai até o buraco negro, que foi aonde começou toda a história, e diz: haja luz. Aí começa a nossa história, segundo o livro de Melquisedeque. É interessantíssimo esse livro. Eu li ele já várias vezes, né? E eu aconselho você a ler ele, né? Não estou dizendo para você ler, para ficar... Ele é um livro que ele não é canônico. Ele não foi colocado na Bíblia. Mas se o canon, né, dependesse de mim e de alguns pastores que eu conheço, que leram esse livro, com certeza o livro de Melquisedeque faria parte da Bíblia. É um livro fantástico. E Deus foi lá e disse: faça-se a luz no buraco negro. De repente o buraco negro acendeu e estava lá um universo inacabado. Quem era que estava lá? Nosso universo. A Lua, a Terra, os planetas, o Sol, tudo apagado, tudo inacabado. Havia trevas sobre a face do abismo. E essas trevas foi ofuscada pela luz, assim que Deus disse: haja luz. Segundo o livro de Melquisedeque, aí começou a nossa história. Aí começou: faça-se isso, faça-se aquilo, né? A criação do Gênesis. E Deus fez o homem, e depois Deus fez a terra, do mesmo jeito de Gênesis. E o livro continua até o nascimento de Caim. O livro mostra um Deus amoroso que visitava Adão todas as tardes, e que Adão deitava no colo de Deus, Deus alisava a cabeça de Adão. É um livro que mostra um Deus carinhoso, amoroso, um Deus afetuoso, né? E Lúcifer assistia, segundo o livro de Melquisedeque, Lúcifer assistia a vida de Adão através dessa janela de luz. E quando Lúcifer viu Adão se abraçando com Eva, beijando Eva, porque o livro mostra que Adão trocava carícias com Eva. Então, segundo o livro de Melquisedeque, a Bíblia, segundo o livro de Melquisedeque, diz que Lúcifer olhou e disse: essa história não vai ficar assim. Começou a executar um plano para convencer o homem a pecar, a cair, e tomar do homem o rio da vida, porque ele precisava levar para os súditos dele o rio da vida. E nessa tramóia de Lúcifer,
ele fez tudo planejado. Segundo o livro de Melquisedeque, Deus mandou um anjo antecipadamente avisar a Adão e a Eva que iria haver uma intervenção do mal e que Lúcifer, o anjo de luz, o palestrante de Deus, segundo o livro de Melquisedeque, iria cair. Não, caiu e iria tentar fazer ele cair. E esse anjo veio, avisou Adão, avisou a Eva, né? O livro também dá uma imagem à telepatia para Adão. Eu também acredito que Adão não era esses pobre coitado que nós somos, que dá uma carreira daqui para ali, fica, né? Eu acredito que Adão, ele tinha poderes. Se nós usamos 10% da nossa capacidade cerebral e conseguimos fazer avião, tantas coisas, né? Imagina se o homem usar 100% da sua capacidade cerebral. O livro de Melquisedeque diz que Adão falava, a voz ia até onde Eva estava, e Eva respondia e a voz vinha até onde Adão estava. Então, como se fosse uma espécie de telepatia. O livro continua, fala sobre carícias e tal, e que Deus colocou a árvore do jardim do bem, no jardim, a árvore do bem e do mal, para gerar opção. Adão tinha opção de servir ao Senhor ou não. Porque se não houvesse opção de servir, que liberdade era essa, né? Que livre-arbítrio era esse? Esse livro é odiado pelos calvinistas porque ele fala muito em livre-arbítrio, em vontade própria, muito no Messias. Segundo o livro de Melquisedeque, Lúcifer fez um plano, né? Pegou lá, desceu num raio, né? Seria como se fosse um teletransporte, é interessante, né? E desceu no Jardim do Éden. E foi até a serpente e entrou na serpente. Foi a primeira possessão no nosso universo, ou seja, no nosso sistema solar. Porque o livro diz que existem inúmeros sistemas solares, existem inúmeros céus, né? E planetas lotados de anjos. Eu achei interessantíssimo isso, porque eu vejo Deus muito grande. Eu não vejo que o centro de tudo é Deus e a gente, não. Não. Pode ter certeza que esse universo é muito grande. O livro de Melquisedeque é espetacular, né? Agora, muita gente pega outros escritos e coloca junto do livro de Melquisedeque. Eu estou falando do texto do livro de Melquisedeque, é fenomenal. Então, Lúcifer fez a sua trajetória, os seus pensamentos, e entrou no Jardim do Éden, entrou na serpente para começar o seu plano de tomada do rio da vida, que Adão tinha um jardim e tinha o rio da vida com Adão, que sustentava a vida de Adão. Vamos agora ver como é que foi que Lúcifer fez para derrubar Adão e Eva.